Eu sou o canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Se ajunte a nós para mergulhar nas páginas das Escrituras Sagradas e descobrir lindas histórias. Se inscreva no canal e seja membro dessa família. E vamos à nossa história. Aproveite para comentar o que você tem achado e como está sendo abençoado. Zípora, a mulher que suportou o peso da missão. Zípora é uma figura frequentemente esquecida nas Escrituras, mas sua presença discreta carrega profundos significados. Como esposa de Moisés, o grande libertador de Israel, ela viveu à sombra de um homem chamado por Deus para confrontar faraós e liderar uma nação inteira rumo à liberdade. No entanto, sua história, marcada por coragem, resiliência e até conflito, nos convida a olhar além das grandes figuras masculinas da Bíblia e reconhecer o papel vital das mulheres que caminharam ao lado deles. Zípora não apenas foi companheira de Moisés. Ela foi um elo silencioso, porém essencial, entre o chamado de Deus e o cumprimento de sua promessa. A narrativa de Zípora está entrelaçada com a trajetória de Moisés e aparece principalmente no livro do Êxodo. Filha de Jetro, sacerdote de Midian, Zípora era uma mulher de outra cultura, criada em meio a um povo que reverenciava a Deus de modo distinto dos hebreus. Mesmo assim, ela casou-se com Moisés durante seu exílio em Midian, tornando-se sua esposa antes mesmo que ele soubesse de seu chamado divino. Isso coloca Zípora num papel incomum. Ela não apenas foi parte da preparação de Moisés para sua missão, mas também participou de momentos cruciais, como o misterioso episódio do caminho ao Egito, onde ela, em um gesto radical de obediência, salva a vida de seu marido. Êxodo 4, 24-26. Historicamente, a região de Midian, hoje localizada entre a Arábia Saudita e o sul da Jordânia, era habitada por povos seminômades descendentes de Abraão por Quetura. Eles tinham práticas religiosas distintas, mas aparentemente conheciam o Deus verdadeiro em certa medida, visto que Jetro, pai de Zípora, é chamado de sacerdote. Casar-se com uma midianita significava, para Moisés, atravessar barreiras culturais e familiares, algo que mais tarde geraria tensões, inclusive com sua irmã Miriam. Ainda assim, Zípora representa a mulher estrangeira que foi integrada ao plano de Deus, como tantas outras, Raabe, Ruth e até mesmo a mulher Ciro-fenícia nos evangelhos. A vida de Zípora também é marcada por decisões difíceis e separações dolorosas. Em certo ponto, Moisés envia sua esposa e filhos de volta para o pai dela, e só mais tarde eles são reunidos. Êxodo 18. Podemos imaginar os desafios emocionais que essa separação causou, especialmente para uma mulher vivendo entre dois mundos, o do deserto de Midian e o chamado do Deus de Israel. A história de Zípora nos desafia a valorizar o papel das mulheres nos bastidores dos grandes movimentos espirituais. Ela foi uma mulher de fé silenciosa, de ação firme e, acima de tudo, de profunda influência. Ao refletirmos sobre sua jornada, somos convidados a enxergar que, muitas vezes, Deus age por meio dos que não estão no centro dos holofotes. Ele valoriza a obediência corajosa, a lealdade nos relacionamentos e a disposição de caminhar ao lado de quem carrega uma missão divina. Nesta narrativa, mergulharemos em capítulos que trarão à tona o coração de Zípora, sua cultura, suas decisões e sua fé. Cada capítulo trará não apenas o enredo bíblico, mas também aplicações para a vida cristã, revelando como essa mulher pode nos inspirar hoje. Um chamado que transforma vidas. A vida de Zípora ao lado de Moisés seguia tranquila em Midian. Ele cuidava do rebanho de seu sogro, e juntos criavam seus filhos. Tudo parecia estável, até que, em um dia comum, Moisés subiu ao Monte Horebe e se deparou com um evento sobrenatural. Uma sarça que queimava sem se consumir. Ali, Deus se revelou e chamou Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro no Egito. Êxodo 3. Este chamado mudaria não apenas a vida de Moisés, mas também a de Zípora, que precisaria acompanhar seu marido em um caminho de fé, incertezas e perigos. O impacto desse chamado sobre Zípora é pouco comentado, mas merece reflexão.
Ela era esposa de um homem que de repente recebeu uma missão impossível. A decisão de seguir com Moisés nessa jornada deve ter exigido dela uma coragem singular. Deixar sua casa, seu pai, sua terra natal, para acompanhar um marido rumo ao Egito, onde o passado dele era marcado por culpa e rejeição, não era uma escolha trivial. Era um ato de amor e fé. O chamado de Moisés exigiu renúncia, e Zípora participou dessa renúncia. Ela não apenas cedeu seu conforto e segurança, mas também levou consigo seus filhos, aceitando os riscos que aquela viagem representava. Deus não chama apenas indivíduos, Ele chama famílias para cooperarem com seus planos. E Zípora é um exemplo de como as esposas de homens chamados por Deus também são tocadas por esse propósito, mesmo que de modo indireto. Durante o trajeto ao Egito, um dos episódios mais enigmáticos da Bíblia ocorre. Em Êxodo 4, 24, 26, o texto relata que Deus intentou matar Moisés, e Zípora, percebendo a gravidade do momento, prontamente circuncidou seu filho e tocou os pés de Moisés com o prepúcio. Esse gesto salvou a vida de seu marido. Esse ato revela que Zípora tinha discernimento espiritual e sensibilidade à vontade de Deus, mesmo em meio a uma cultura que não era a dela. A falta de circuncisão em seu filho provavelmente foi uma concessão de Moisés à cultura de Zípora, mas naquele momento, Deus exigia obediência total. A atitude dela demonstra não só coragem, mas também reverência pela aliança divina. Mesmo sem compreender plenamente todos os detalhes da fé hebraica, Zípora agiu de maneira firme e determinada, protegendo Moisés e garantindo que o propósito de Deus prosseguisse. Esse momento pode ter sido um ponto de tensão no relacionamento entre os dois. A Bíblia indica que, após esse episódio, Moisés mandou Zípora e seus filhos de volta à casa de Jetro. Êxodo 18:2. Pode ter sido uma decisão para protegê-los, ou talvez resultado das tensões naturais de uma missão tão intensa. O certo é que Zípora foi separada de Moisés por um tempo, o que mostra os custos emocionais de acompanhar um chamado tão exigente. Mesmo à distância, Zípora continua sendo parte do plano divino. Ela é lembrada como a mulher que, em um momento crítico, tomou uma atitude que preservou a vida do homem que libertaria Israel. Sua ação corajosa salvou não apenas Moisés, mas também todo o projeto divino de redenção de um povo oprimido. Essa mulher, muitas vezes esquecida, foi nesse momento uma intercessora viva entre o céu e a terra. Esse capítulo nos ensina que o chamado de Deus, ainda que glorioso, pode trazer crises, rupturas e momentos de tensão. Mas mesmo nesses momentos, Ele usa pessoas dispostas, mesmo as que estão nos bastidores, para preservar seus planos. Zípora nos lembra que coragem e obediência são marcas da verdadeira fé, mesmo quando o preço é alto. A separação e o silêncio. Após o tenso episódio no caminho para o Egito, Zípora foi enviada de volta para a casa de seu pai, Jetro. A Bíblia não relata em detalhes como se deu essa decisão, mas o texto de Êxodo 18:2 e 3 deixa claro que Moisés separou-se de sua esposa e filhos por um tempo. Essa separação marca um período de silêncio na história de Zípora, mas também revela um dos aspectos mais dolorosos da missão: a distância dos que amamos. Viver longe do marido, especialmente em uma cultura onde o vínculo familiar era central, era um sacrifício significativo. Zípora experimentou a ausência de Moisés, enquanto ele enfrentava os desafios de confrontar o faraó e liderar um povo rebelde. Podemos imaginar sua ansiedade, suas orações silenciosas, sua preocupação com a segurança do esposo. Embora sua voz não esteja registrada, sua presença é sentida no pano de fundo da história. A separação de Zípora também pode ser vista como um tempo de preservação. Deus sabia que os confrontos com o Egito seriam intensos e perigosos. A ausência de Zípora talvez tenha sido uma forma de protegê-la da turbulência que viria. Às vezes, o silêncio e a ausência também são expressões do cuidado de Deus. Ele sabia que a missão de Moisés exigiria concentração total, e o retorno de sua família viria no tempo certo. No meio do silêncio, a fé de Zípora permaneceu firme. Podemos deduzir que ela continuava conectada à missão do marido mesmo à distância.
A presença de seu pai Jetro como conselheiro de Moisés posteriormente, Êxodo 18, mostra que havia uma aliança espiritual entre as famílias. O retorno de Zípora, com seus filhos, simboliza também a restauração do convívio familiar em meio à missão divina. Quando Jetro leva Zípora e os filhos de volta para Moisés, há um reencontro carregado de significado. É o momento em que o líder libertador é também marido e pai. A vida espiritual e familiar de Moisés se reconecta, e Zípora reassume seu lugar ao lado dele. Essa volta reforça que o ministério não deve excluir a família, mas sim integrá-la no processo da missão. Zípora, mesmo após um tempo de afastamento, volta a caminhar ao lado de Moisés. Isso mostra sua disposição de continuar suportando o peso da missão, mesmo sabendo dos desafios. Ela reaparece no momento em que Moisés está liderando o povo no deserto, e sua presença representa estabilidade, apoio emocional e fidelidade. Esse período de silêncio nos ensina que, muitas vezes, ser parte do plano de Deus não significa estar em destaque. Às vezes, é no anonimato, na espera e na separação que Deus forma nosso caráter. Zípora foi moldada pelo silêncio, fortalecida pela ausência e restaurada pelo reencontro. Para aqueles que se sentem esquecidos ou distantes da ação principal, Zípora é uma lembrança de que Deus não se esquece dos que caminham com Ele em silêncio. Mesmo quando não somos vistos, somos fundamentais no cumprimento do propósito de Deus. Vivendo entre dois mundos. Zípora era midianita, filha de um sacerdote e esposa de um hebreu. Sua vida sempre esteve entre dois mundos, o de sua origem e o da fé que seu marido representava. Essa realidade cultural mista gerou tensões, especialmente quando Moisés se tornou figura pública entre os israelitas. Em Números 12, lemos sobre a murmuração de Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado. Muitos estudiosos acreditam que essa mulher era Zípora, o que indica um possível preconceito por parte da própria família de Moisés. Ser estrangeira em meio a um povo com identidade tão marcada como os hebreus não era fácil. A cultura, a fé, os costumes, tudo era diferente. Zípora teve que adaptar-se e, ao mesmo tempo, manter sua identidade. Ela representa todas as mulheres que vivem na tensão entre culturas, tentando equilibrar fé, tradição e aceitação. A acusação contra Zípora revela que, mesmo em ambientes espirituais, o preconceito pode surgir. O fato de ser de outra etnia gerou comentários e oposição. Mas Deus interveio em favor de Moisés, ferindo Miriam com lepra como sinal de reprovação pela atitude dela. Números 12, 9 e 10. Embora Zípora não tenha dito nada, sua dignidade foi defendida por Deus. Esse episódio mostra que Zípora era uma mulher justa, honrada e temente a Deus. Mesmo sendo alvo de críticas, ela permaneceu firme. Sua vida discreta e fiel é uma resposta silenciosa às acusações. O Senhor cuida daqueles que o servem com integridade, mesmo quando são injustamente atacados. Viver entre dois mundos também exige sabedoria. Zípora precisou equilibrar seu papel de esposa de um líder com sua identidade cultural. Provavelmente ela teve que aprender práticas hebraicas, rituais e tradições que não faziam parte de sua criação. Mesmo assim, ela não desistiu. Sua presença contínua ao lado de Moisés mostra que ela fez escolhas conscientes pela fé. Esse equilíbrio cultural pode ser visto hoje em muitas famílias cristãs. Casais de origens diferentes enfrentam desafios semelhantes, e a história de Zípora nos dá esperança. É possível viver entre culturas distintas e, ainda assim, honrar a Deus e ao cônjuge. Zípora nos ensina que a fé verdadeira transcende barreiras culturais. Deus usa pessoas de todas as nações para cumprir seu plano. Sua história aponta para o futuro, quando em Cristo não haveria mais judeu nem grego, homem nem mulher, escravo nem livre. Gálatas 3:28. Zípora nos convida a valorizar nossa identidade em Deus, mesmo quando o mundo tenta nos rotular. Ela nos desafia a viver com dignidade e fé, mesmo em ambientes que não nos acolhem plenamente.
Sua vida é uma lição de firmeza silenciosa. A força silenciosa por trás da missão. À medida que a jornada de Israel se estendia pelo deserto, Moisés se tornava cada vez mais sobrecarregado. Era ele quem julgava os casos do povo, recebia a revelação de Deus, intercedia pelos israelitas e liderava uma multidão rebelde. Em meio a essa carga imensa, sua vida familiar foi preservada. E ali estava Zípora, sustentando o lar, criando seus filhos e sendo apoio no silêncio. Mesmo que seu nome não esteja entre os personagens mais citados, ela foi parte ativa da estabilidade emocional e espiritual de Moisés. Zípora representa aquela força silenciosa que Deus usa para manter o equilíbrio de seus servos. Enquanto Moisés enfrentava os conflitos externos, Zípora cuidava do interior, do cotidiano, do invisível. Não há menções de reclamações, abandonos ou críticas por parte dela. Sua fidelidade e constância são demonstrações claras de que ela compreendia o peso da missão e decidiu suportá-lo com firmeza. Não é possível saber quanto tempo Zípora viveu ao lado de Moisés durante a caminhada no deserto. Mas a Bíblia mostra que ela esteve presente em momentos decisivos e foi honrada por meio da presença de seu pai, Jetro, como conselheiro de Moisés. Êxodo 18. Essa relação próxima mostra que a família de Zípora foi bênção para Israel, mostrando que Deus pode usar alianças familiares para fortalecer líderes espirituais. Zípora nos ensina que a missão não se cumpre apenas nos púlpitos ou nas praças públicas, mas também no lar. Sua influência moldou os filhos de Moisés, inclusive Gerson e Eliezer, que perpetuaram a linhagem de seu pai. Ela foi instrumento de preservação da promessa, mesmo sem receber aplausos ou reconhecimento público. O reino de Deus avança por meio dessas mulheres que sustentam ministérios com orações, trabalho e sacrifício. A postura de Zípora nos inspira a valorizar o ministério invisível, aquele que se realiza longe dos holofotes. Ser esposa de um líder não a impediu de ser serva de Deus. Pelo contrário, sua fé silenciosa contribuiu diretamente para que a missão de Moisés seguisse firme. O gesto decisivo na circuncisão do filho, seu retorno a Moisés e sua permanência no deserto revelam uma mulher madura e convicta. Ela não foi apenas a esposa de Moisés, mas sua companheira espiritual. Quando o peso da missão ameaçou Moisés, ela o aliviou. Quando o desânimo poderia ter vencido, ela permaneceu. Quando a crítica se levantou contra ela, Deus a defendeu. Essa é a trajetória de alguém que foi aprovada por Deus, ainda que não tenha feito discursos nem realizado milagres. O exemplo de Zípora é um chamado para todas as mulheres que carregam o fardo da missão junto aos seus maridos, filhos ou comunidades. Deus vê cada gesto, cada renúncia, cada lágrima silenciosa. Ele honra aqueles que sustentam sua obra com dedicação e fé discreta, mas poderosa. Ao final, o silêncio de Zípora fala mais alto do que muitas palavras. Seu legado é o de uma mulher que compreendeu seu papel no plano eterno de Deus, suportou a missão com coragem e permaneceu firme até o fim. Essa é a marca das mulheres que fazem história com Deus, mesmo que os livros raramente contem. Conclusão. A mulher que Deus não esqueceu. Zípora foi muito mais do que uma esposa estrangeira de Moisés. Ela foi parte fundamental no cumprimento da missão de libertação do povo de Israel. Sua vida foi marcada por coragem, discernimento, paciência e fé. Ela enfrentou o preconceito, suportou a distância, e mesmo quando seu nome não era mencionado, seu impacto permanecia. A história de Zípora nos ensina que o serviço a Deus nem sempre será visível aos olhos humanos, mas é eternamente recompensado por aquele que tudo vê. Enquanto Moisés levantava os braços em intercessão e liderança, Zípora os sustentava com sua presença, com sua atitude, com sua firmeza. Num mundo que valoriza o destaque, Zípora nos lembra do valor do bastidor, do serviço silencioso, da força que habita nas mulheres que confiam em Deus mesmo quando não compreendem tudo. Ela é símbolo das esposas de ministros, das mães de intercessão,
das mulheres que sustentam o chamado sem palco. Zípora também nos confronta com a importância de respeitar e valorizar as diferenças culturais no reino de Deus. Mesmo sendo midianita, foi usada por Deus e honrada por Ele. Sua aceitação como parte do povo da promessa nos aponta para o coração inclusivo de Deus, que não faz acepção de pessoas. Sua história termina em silêncio, mas sua influência ecoa por gerações. Seu nome, Zípora, que significa pardal ou pequena ave, parece indicar simplicidade e leveza, mas sua vida foi marcada por firmeza, profundidade e obediência. Ela voou alto, mesmo que no anonimato. Zípora é um presente de Deus à história bíblica. Ela carrega em si o retrato de muitas mulheres que ainda hoje sustentam a obra de Deus com coragem. Que sua vida nos inspire a servir, apoiar, obedecer e permanecer, mesmo quando a missão parecer pesada demais. Oração final. Senhor Deus, obrigado por nos presentear com o exemplo de Zípora, mulher de fé silenciosa, de coragem firme, de serviço leal. Em meio a culturas diferentes, em meio ao silêncio e à distância, ela permaneceu firme, sustentando a missão que o Senhor confiou à sua família. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer o valor das pequenas atitudes, dos gestos de fé escondidos, das renúncias que ninguém vê. Dá-nos sabedoria para compreender que todo chamado envolve sacrifício e que, mesmo sem aplausos, o Senhor vê e recompensa. Que as mulheres que carregam hoje o peso da missão sejam fortalecidas por Ti. Que elas, como Zípora, encontrem forças no Senhor para permanecer ao lado daqueles que chamaste, sabendo que cada lágrima e cada oração silenciosa tem grande valor diante de Ti. Ensina-nos a honrar os que vivem nos bastidores, a valorizar os que sustentam a missão com amor e fidelidade. E que o legado de Zípora nos inspire a ser fiéis, mesmo quando o caminho for desértico. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.